Amigos cósmicos, se há uma forma sutil de orgulho que ainda prende muitos de nós, inclusive dentro das fileiras da espiritualidade, é o orgulho do saber. Vamos estudar sobre a humildade intelectual, saber que não se sabe tudo. O conhecimento pode ser um tesouro, mas também uma prisão se usamos para enaltecer o ego e não para iluminar o espírito. É por isso que nesse vídeo vamos refletir sobre a virtude pouco falada, mas profundamente necessária à alma, a humildade intelectual. O conhecimento sem amor eleva o intelecto, mas não o espírito. O universalismo nos oferece um banquete de conhecimentos. Explica o mundo espiritual, a justiça divina, as leis morais, a reencarnação, a mediunidade, a evolução das almas. Mas, meus irmãos, toda essa luz pode se tornar sombra se faltar humildade. Conhecimento sem humildade vira vaidade espiritual. Torna-se pretexto para julgamentos, para disputas ou autossuficiência. É por isso que Allan Kardec nos advertia sobre o perigo dos pseudo-sábios, espíritos que têm conhecimento técnico, verbal, até mesmo experiência prática, mas que se fecham à simplicidade do coração e à sabedoria dos humildes. Meus amigos, tem espírita que leu 5 livros espíritas e já acha que pode corrigir até o mentor espiritual. Parece que estudou só para vencer debate. Ou então, nada pior do que, sabe aquele cara que fala, porque eu já li o livro dos espíritos 17 vezes, mas não entendeu nem a primeira vez. E no capítulo 7 de O Evangelho segundo o Espiritismo, os espíritos nos alertam. Quando o orgulho chega ao extremo, tem-se indício de queda próxima. Essa frase nos ensina que o orgulho exagerado é como um peso que a alma não consegue sustentar por muito tempo. Quando alguém se eleva demais aos próprios olhos, acreditando ser melhor do que os outros, mais do que é, mais importante ou indispensável, cria para si uma ilusão que cedo ou tarde vai ruir. Por quê? Porque a vida, regida pelas leis divinas, sempre nos chama de volta ao equilíbrio. O orgulho extremo fecha o coração, endurece a mente, isola a pessoa do amor verdadeiro. E quando a pessoa acredita que já não precisa aprender, servir ou ouvir ninguém, inevitavelmente a vida, pela dor, pelas provas ou pelas perdas, o faz descer, para que aprenda novamente a caminhar com humildade. Assim, quanto mais alto alguém se coloca por orgulho, maior é o tomo que a vida prepara para ensinar a humildade. Quem é verdadeiramente humilde no saber, não impõe suas ideias, oferece-as. Não se fecha à dúvida, investiga. Não fala para ser admirado, fala para servir. Não usa o saber como escudo, mas como ponte. Sobretudo, ouve antes de falar. A humildade intelectual nos ensina que todo ser tem algo a nos ensinar. A criança com sua visão pura, o idoso com sua história, o irmão simples com sua fé viva, o sofredor com sua resiliência silenciosa. O orgulho intelectual é aquele que sabe tudo e por isso se fecha. A humildade intelectual é aquela que diz, eu já sei algo, mas sempre posso aprender mais. O orgulhoso intelectual critica tudo e todos. Humilde pensa, o que posso tirar de útil disso? O orgulhoso procura erros nas ideias alheias. O humilde procura sementes de verdade até onde há sombra. Vamos ver uns exemplos espirituais. Allan Kardec, embora fosse professor e cientista, se submeteu à escuta dos espíritos, perguntava, confirmava, corrigia-se, esperava. Ele não quis ser o dono da verdade. Ele foi o organizador obediente de uma verdade maior do que ele.
Outro exemplo também é Bezerra de Menezes, médico, deputado, escritor, deixou tudo para servir com ternura nos centros humildes, ouvindo cada sofredor como se fosse um mestre da vida. Tudo bem, e agora como eu vou saber se eu estou sendo um orgulhoso intelectual? Então, se temos dificuldade em aceitar correções, se reagimos com impaciência quando somos contrariados, sentimos necessidade de sempre ter razão, acreditamos que os outros têm menos luz porque sabem menos conhecimento, usamos termos difíceis para parecer superiores e não para esclarecer, quando a gente não pede ajuda quando precisa. Tudo isso é característica de orgulho intelectual. A humildade intelectual é aquela que escuta antes de falar, que não usa termos difíceis só para parecer sábio, e que ainda tem coragem de dizer eu não sei. Mas agora, convenhamos, quem aqui gosta de dizer eu não sei? Nem no vestibular a gente queria escrever isso. E lembre-se, o universo é infinito, então adivinha, a certeza absoluta, a sua certeza absoluta, cabe num grãozinho de areia na praia da criação. Jesus nunca usou palavras difíceis, nunca humilhou quem sabia menos. Ele falou do campo, da semente, do fermento, do filho pródigo, da viúva pobre. Porque quem tem sabedoria de verdade fala para tocar o coração, não para alimentar o próprio ego. Saber que liberta é saber que serve. Então, meus irmãos, a pergunta que fica é: eu quero saber para quê? Para se sentir superior aos demais ou para compreender melhor a vida e ser mais útil a Deus? Quantas vezes deixamos de aprender algo profundo e transformador simplesmente porque achamos que já sabíamos o suficiente? Será que não estamos perdendo luz por causa da sombra sutil do orgulho intelectual? Um homem estudioso e respeitado viajava por uma região montanhosa para dar palestras sobre espiritualidade. Ao passar por um vilarejo, encontrou um humilde pastor de ovelhas de pés descalços e fala simples que o recebeu com grande alegria. Durante o jantar, o pastor começou a falar de Deus com uma fé tão viva, tão pura, que o sábio impaciente o interrompeu. Amigo, você fala de Deus com emoção, mas de uma forma muito rudimentar. A linguagem que você usa não é precisa. Sua compreensão das leis divinas é muito simplista. O pastor em silêncio ouviu tudo com serenidade, depois respondeu: talvez eu não saiba explicar como o Senhor explica, mas foi esse Deus que me ensinou a ter fé quando perdi minha esposa. Foi Ele que me deu forças quando meu filho adoeceu. E é Ele que falo todos os dias, mesmo sem palavras difíceis. Mas Ele sempre atende. Sábio ficou calado naquela noite e não dormiu. Pela primeira vez percebeu que havia estudado muito sobre Deus, mas havia se esquecido de sentir Deus. A humildade intelectual começa no momento em que reconhecemos que nem toda sabedoria vem dos livros, e nem toda luz mora nos conceitos. Às vezes o espírito mais instruído ainda é uma criança no sentimento, enquanto um coração simples que ama e confia já compreendeu mais da vida do que volumes inteiros de conhecimento que poderiam ensinar. O universalismo convida a unir mente e coração, razão e sensibilidade, ciência e humildade, porque saber muito não é o mesmo que ser luz. O próximo é o orgulho de ser humilde. Essa é muito boa. Amigos cósmicos, te vejo no próximo vídeo. Até a próxima.